Bem-vindo a mais uma aula de liderança e a lição de hoje é Comunicando a Visão. O nosso texto é 1 Crônicas, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo de número 21, onde nós vamos fundamentar essa nossa lição de hoje. Vamos falar sobre a importância da comunicação, da boa comunicação da visão. Nós entendemos que ter essa capacidade, a habilidade de passar aos liderados a visão de uma forma adequada é uma postura necessária, muito importante estudarmos então isso, para que a gente tenha essa condição. Uma vez tendo uma visão, um entendimento do que queremos, precisamos também ser capazes de passar com clareza aquilo que nós queremos para as pessoas às quais lideramos. A posição, então, nós vamos usar um exemplo aqui, que é o exemplo de Davi. A posição de Davi diante da construção vai nos ensinar algumas coisas com relação a esse transportar a visão ao coração dos liderados, né? A relação de Davi com seus liderados no episódio da construção do templo. Ele foi impedido por Deus de construir esse templo, mas ele precisava passar essa visão aos seus liderados. Então nós vamos apreciar alguns pontos dentro desse contexto aí. Teve expectativa pela construção do templo, então esse foi o ideal de Davi. Davi desejou construir o templo ao Senhor. Se você ler o texto lá, você vai apreciar isso. Nós vamos pular aqui essa leitura, mas eu acredito que você já deva ter feito essa leitura. Então Davi teve a expectativa da construção do templo, mas ele foi impedido por Deus. Ele foi impedido por Deus, pois suas mãos eram sujas de sangue, era um homem de guerra. Deus disse que o filho dele, Salomão, é quem iria construir o templo dedicado ao Senhor. Assumiu então a tarefa de comunicar essa visão. A única tarefa que lhe sobrou diante desse desafio, foi a de comunicar, de falar então o que ele gostaria que acontecesse, qual era a visão que ele tinha acerca daquele templo. Então isso precisou ser bem transportado, bem falado, bem exemplificado, apresentado para que fosse feito conforme aquilo que ele havia pensado em seu coração, mas estava na condição de impedido por Deus. Então, ele teve clareza comunicacional. Isso é muito importante. 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 1 a 3. Primeira coisa que eu apresento para você aqui, a lição nos apresenta, é essa clareza comunicacional. Apresentar aquilo que se deseja fazer de uma forma clara, para que não hajam dúvidas, ou se houverem dúvidas, elas sejam sanadas através daquela exposição clara do objetivo, da visão, daquilo que deve ser feito. Outra coisa também, delegação de papéis. Está aí em 1 Crônicas, capítulo 28, versículos 6 a 7. Nós estamos dissecando aqui o texto é do versículo 1 ao 21. A gente vai dissecando aí as partes do texto agora que falam desses passos que marcam aí essa habilidade de Davi em comunicar a visão. Então ele vai delegar também papéis. O versículo 6 e o versículo 7 vão nos apresentar isso. Estímulo à dedicação. Capítulo 28, versículos 8 a 10. Então, estímulo à dedicação. Então, todas essas coisas eu quero que você, ao passear comigo aqui nesses pontos, que você entenda a importância deles dentro do contexto onde você estiver. Então, a clareza comunicacional, a delegação de papéis, estímulos à dedicação, todos esses pontos você devem produzir em você uma pergunta: como eu vou fazer para aplicar isso que Davi aplicou na comunicação de sua visão dentro do contexto em que eu estou? Então, estímulo à dedicação, estímulo à crença da capacitação divina. Isso é muito importante. O autor vai navegar nessa onda, vai nesse rio, falando sobre a importância, mesmo para aqueles que são líderes seculares, que não estão em contextos religiosos, a importância, se são cristãos, a importância de chamar a Deus para dentro desse projeto, de colocar essa visão para os seus liderados, do estímulo, a crença da capacitação que vem de Deus. Isso está lá exemplificado no versículo de número 6 do capítulo 28, de que Deus também capacita, de que Deus também auxilia, ajuda, porque vão aparecer muitas limitações. Quando você tem uma visão, a visão ela vem acompanhada de um plano total, mas quando você vai fragmentar, vai olhar para esse plano, para essa ideia, para essa visão, de uma forma fragmentada, para que você possa delegar, para que você possa olhar as partes e ver o que pode ser feito em cada momento,
você começa a identificar também as fragilidades desse movimento. Então é importante crer nessa capacitação divina, isso é muito importante. Detalhamento que possibilita o vislumbre e a conclusão da visão. Versículos 11 a 19, Davi dá ali um panorama que foi possível, através desse panorama, vislumbrar aquele projeto pronto, ter aquela ideia pronta dentro dos seus pensamentos. E o encorajamento, versículo 20 e 21, tá bom? Então são pontos todos importantes dentro do processo de comunicar a visão. Clareza comunicacional, delegação de papéis, estímulo à dedicação, né? As pessoas precisam se dedicar àquilo. Nenhuma visão por si só vai se solidificar, a não ser se houver dedicação das partes envolvidas naquela visão, engajamento, participação, doação de tempo, de dedicação, vontade de que dê certo, né? Então isso tudo é muito importante. Então Davi deu conta lá de estimular as pessoas a se dedicarem, estimular a crença da capacitação divina. Então aqui é um aspecto onde nós trazemos esta fé, não só a nossa estrutura, não só o nosso pensamento organizado acerca daquilo, mas trazemos também a nossa fé, as nossas convicções de que Deus vai colocar a mão de poder dele, que vai abençoar, né, aquilo que a gente está pensando em fazer, aquilo que a gente tem idealizado, que Deus vai nos dar condições de avançar. E isso é muito importante, tá? Detalhamento que possibilita o vislumbre da conclusão. Hoje nós temos recursos tecnológicos onde, por exemplo, um projeto, uma visão que alguém tem a respeito de uma construção, é possível desenhar aquilo, ter uma visão em 3D, com equipamentos eletrônicos. É muito importante aproximar as pessoas, fazer com que as pessoas tenham uma ideia daquilo pronto, para que isso fortaleça, para que aquilo motive, para que as pessoas caminhem e, por fim, se sintam também encorajadas. A importância da influência do Espírito Santo na comunicação da visão. Essa lição aqui, como todas as outras, né, como temos a base bíblica aqui muito forte nas lições, as questões espirituais, então, elas são muito relevantes. Você que está me ouvindo, você que está recebendo essa instrução, é importante nós entendermos de onde nós estamos tirando todas as lições que a gente busca apresentar aqui. E essas lições, elas têm a base bíblica. Então, as questões espirituais, elas sempre terão um espaço significativo dentro daquilo que nós falamos aqui. Aí eu vou falar para você dentro desse ponto aí. A comunicação de Jesus transcendia suas palavras. A visão de Deus sempre ultrapassa a compreensão humana e precisa ser transmitida pelo Espírito Santo. Nós temos Jesus como um grande líder, como um grande exemplo de líder, e essa transcendência de Jesus, que é hoje, por exemplo, estudado pela ciência como uma virtude, a transcendência, era algo muito forte. E o entendimento que nós precisamos ter é que qualquer plano, seja ele um plano para uma empresa, para um trabalho nosso, para um projeto escolar, para a igreja, seja qual for o plano, nós precisamos ter Deus na frente disso, nós precisamos clamar pela ajuda do Espírito Santo. Somos cristãos, somos filhos de Deus, somos cheios da presença de Deus, então precisamos ter Deus à frente de tudo. Eu quero dizer isso para você, inclusive com relação ao seu trabalho. Queria que você pensasse no quanto você tem convocado o Espírito Santo para fazer parte daquilo que você faz. Não é só ter a técnica específica, saber lidar com aquilo que você já lida talvez há tanto tempo, mas é preciso também se valer dessa força, desse poder do Espírito Santo, porque tudo, ao fim, tudo precisa dar glórias a Deus. O líder precisa ter uma visão transcendental e precisa orar para que a sua visão seja absorvida pela equipe. Então, uma recomendação maravilhosa. Paulo fala que o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Esse é o constante desafio da visão que transcende. Por isso é importante a ação do Espírito Santo para ajudar o líder a combater tal ameaça. Qual ameaça? A ameaça da cegueira, o impedimento da visão. Nós estamos falando de comunicar a visão. Existe o inimigo da visão de Deus, existe o inimigo das visões espirituais, existe o inimigo da visão que Deus coloca no nosso coração, que faz com que outros estejam cegos para essa visão, para isso. Então, o líder precisa orar, pedir a Deus para que haja ali que essa barreira visual seja retirada, aquele impedimento que faz com que a pessoa não consiga enxergar, não consiga ver, que aquilo seja retirado.
Diferenças entre ter visão e comunicar a visão. Vou apresentar algumas para você. Ninguém pode dar o que não tem. Então, para comunicar a visão, a pessoa precisa ter a visão. Então, ninguém pode dar aquilo que não tem. Assim como somente quem ama o Senhor terá sucesso em repassar isso aos filhos, uma visão precisa ser sólida no coração para depois ser organizada em palavras. Está aí uma recomendação que eu acho o máximo. Por quê? Porque às vezes queremos comunicar uma visão que não está organizada em nós. Então, é necessário organizar no nosso coração. E isso nós vamos passeando pela lição. Eu estou tirando aqui os pontos que saltaram aos meus olhos durante a leitura das lições, né? Isso aqui é uma lição dupla. Tem 2 lições, são 2 semanas. Então é importante você ter isso organizado no seu coração, bem firmado no seu coração, seja qual for a visão. A visão pode ser compartilhada de maneira formal ou informal. Aqui o texto se refere àquela transmissão do pai para o filho em relação às leis de Deus. E Deus falando, converse com o seu filho à mesa, converse com o seu filho ao caminho. Então existem formas formais de transferência de visão e a forma informal, às vezes um bate-papo, uma conversa, às vezes o almoço é uma oportunidade para você apresentar uma visão, às vezes um momento descontraído, não precisa ser só aquele momento formalizado, né, cheio de pompa para você. Ele também é importante, esse momento também é importante, mas a gente precisa talvez explorar outras formas. Jesus soube muito bem explorar isso com seus discípulos, porque eles andavam e por onde iam, ele apresentava, reforçava a visão acerca do reino de Deus nos corações daqueles homens. Tá bom? Quem leva a sério a visão acaba por tê-la nos lábios, mesmo em momentos de descontração. Isso é uma verdade. Até quando você está brincando, se você tem uma visão e ela é forte em você, e aquilo está arraigado em você, então é inevitável que mesmo em momentos de descontração você acabe falando acerca daquela visão. Precisa haver harmonia entre palavras e ações. Tudo bem? Vamos seguir aí, revertendo a rejeição para a aceitação da visão. Então tá bom, nós falamos aqui sobre a interiorização, sobre aquele coração voltado para a visão, aquela visão que é externalizada em momentos de descontração, em momentos formais. Muito bacana isso, mas existe a rejeição da visão. Nós vamos usar como exemplo Moisés, que rejeitou a visão de Deus num primeiro momento. Nós vamos ver como Deus fez para reverter essa rejeição em aceitação. Moisés fez 3 perguntas a Deus que podem auxiliar o líder a entender a rejeição da visão. Quais foram as 3 perguntas que Moisés fez a Deus, diante da chamada de Deus para ele ir libertar o povo? A visão era de Deus, Deus o chamou, ele fez 3 perguntas. As 3 perguntas foram: quem sou eu? Que lhes direi? E se não acreditarem em mim? Essas perguntas nos auxiliam um pouquinho a entender aí a construção da rejeição no coração de Moisés. À medida em que respostas eram dadas, Moisés passava da rejeição à aceitação da visão. Então, 3 pontos importantes aí. É importante que o líder responda quem é a pessoa dentro da visão, quem é a pessoa que está sendo chamada. Moisés perguntou, quem sou eu? E Deus respondeu quem ele era, né? É importante que o líder também responda a pergunta, o que deve ser feito, seja claro no que deve ser feito, o que deve ser executado. Deus deu clareza, respondeu a Moisés ali, dando-lhe clareza sobre aquilo que deveria ser feito. É importante também que o líder responda a pergunta, o que fazer se não funcionar? Então, tudo isso foi respondido a Moisés. Você for lá e ver o momento da chamada de Deus a Moisés, você vai perceber que Deus dá atenção a essas perguntas, tanto é que as responde. Então isso mostra que Deus estava atento ali para reverter uma rejeição em aceitação. Por fim, Moisés aceita, é tremendamente usado por Deus, foi o maior líder aí da libertação do povo hebreu ali do Egito. Comunicando a visão, essa lição, como eu disse para você, é uma lição dupla. Então nós vamos agora entrar nessa segunda parte, que seria uma segunda semana. E o texto base dessa segunda semana é Deuteronômio, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 15. Peço que você leia, se você não leu esse texto, é importante que você faça essa leitura.
Segunda fase, então, de Moisés, ela é marcada por transmitir ao povo a visão que outrora ele mesmo resistiu. Então, na primeira fase, Moisés estava lá perguntando para Deus, Deus estava dando-lhe respostas para mudar, reverter a rejeição em aceitação. Na segunda fase, já Moisés lá apresentando essa visão ao povo que ele um dia havia resistido. Uma visão com 4 características específicas. Vamos falar dessas 4 características. Perdão, não são 4 características, são 5 características específicas. Está aí na tela para você 4, mas são 5 características específicas. A primeira característica era uma visão cheia de valores. Mais uma vez aqui, quando eu vou fazer uma sequência de pontos, apresentar para você uma sequência de pontos, é importante que você consiga aí, trabalhando na sua mente, fazer cruzamentos com aquilo que você tem lidado ou vai lidar. Com o seu grupo, com a sua casa, com o seu trabalho, pensando aí de uma forma mais ampla, para que essa aplicação não fique só aqui, para que você não só receba um conhecimento, mas para que você amplie esse conhecimento para outras áreas da sua vida. Então era uma visão cheia de valores, versículo de 1 a 6. Né? Nós estamos em Deuteronômio capítulo 6, versículo 1 a 15. Uma visão cheia de valores. Outra coisa, uma visão com perspectiva. Faltou a palavra visão aí. Uma visão com perspectiva, versículo 10 a 12. Uma visão envolvente, versículo 13 a 19. Uma visão com desdobramentos a longo prazo. Ou seja, haviam aspectos dessa visão, partes dessa visão, que se desdobrariam a longo prazo. E Moisés topou isso daí, ele apresentou dessa maneira essa visão que se desdobrava a longo prazo. Então é muito importante isso daí também. Vamos andar um pouquinho mais aqui. E uma visão que exige fé. Então todas essas características da visão estavam lá presentes na fala de Moisés quando este transmitia ao povo as verdades dessa visão. Tentava agora reverter no povo toda a rejeição em aceitação. Só fazendo uma correção aqui, eu falei Deuteronômio, o versículo era de 1 a 15, eu falei de 1 a 15, mas o versículo é de 1 a 25. Deuteronômio, capítulo 1 a 25. Tanto é que nós vimos aqui no slide aqui os versículos referentes a cada ponto desse processo que apontam as características, né, dessa visão de Deus passada a Moisés e de Moisés passada ao povo. Vamos ver agora alguns exemplos aqui, alguns métodos. Primeiro, método de comunicação de Jesus, depois vamos usá-lo como exemplo, os profetas também, exemplo do próprio Deus e os destaques complementares. O método de comunicação de Jesus, falei o último, né? Uma visão que exige fé, tá aí. O método de comunicação de Jesus agora. Em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, podemos apreciar 3 aspectos da comunicação da visão feita por Jesus. Então, vamos comunicar. As características da visão que nós apresentamos aqui, no slide anterior, são importantes que estas características também sejam características da visão que nós queremos apresentar. Agora, qual que é o método dessa comunicação? Nós já falamos um pouquinho dessa forma de comunicação da visão aqui no slide anterior, apresentando essa diferença entre a visão e comunicar a visão, né? Precisa haver harmonia entre palavras e ações. Então, quando nós temos essa harmonia da nossa visão, ela é uma visão verdadeira em nós falamos naturalmente, nós a transferimos de uma forma formalizada, organizada, estruturada, ou também de uma forma simples, de um bate-papo, uma conversa. Mas agora eu quero um pouco mais especificamente falar para você desse método de comunicação de Jesus. Ok? Primeiro, ele estabeleceu sua credibilidade através do milagre na grande pesca. O texto é Lucas 5, versículo 1 a 11. Então, antes de Jesus passar a visão, ele estabelece uma credibilidade. Então, ele se coloca numa posição que o favoreceu a transmitir uma visão e ser abraçado essa visão. Por quê? Porque ele tinha crédito com aqueles que o ouviam. Então, ele estabelece sua credibilidade através do milagre
da grande pesca, Jesus então apresentou aos seus discípulos uma visão maior que eles, maior do que eles mesmos, em uma linguagem comum a eles. Eram pescadores, se tornariam pescadores de homens. Aqui cabe uma apreciação que eu quero fazer com você, que é a seguinte: é muito importante que tudo que a gente apresenta como visão seja maior do que a pessoa que ouve. A visão, ela precisa ter produzir na pessoa que a recebe aquela sensação de que ele vai para frente, de que ele vai crescer com aquilo. Então é importante você ter esse entendimento. Jesus apresentou algo grande para os discípulos. Não os chamou para fazer aquilo que já faziam, ou algo inferior ao que faziam, mas os chamou para fazer algo maior. Olha, vocês são pescadores de peixes. Vocês serão, é até redundante, estranho falar isso, né? Mas Jesus nos abriu essa possibilidade de falarmos pescadores de peixe, porque existe o pescador de peixe e os discípulos foram chamados pescadores de homens. Tudo bem? Vamos lá, mais um método aí que Jesus apresenta para a gente. Prometeu aos seus discípulos capacitação para a tarefa. Isso está na lição. Eu confesso para você que eu tive um pouquinho de dificuldade com essa afirmativa, porque eu tentei buscar no texto respaldo para tal afirmativa e consegui ali encaixar na minha cabeça aqui, tentarei fazer você também encaixar isso, essa defesa desse argumento da lição aqui, ó. Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. O medo, Jesus tenta combater esse medo no coração dos seus discípulos, apresentando uma proposta, auxiliando, prometendo auxílio. Nós sabemos que isso encontra respaldo em outras passagens bíblicas, porque todos nós fomos chamados para uma visão e recebemos a capacitação do Espírito Santo. Então, essa fala de Jesus para que eles não tivessem medo, remete à ideia de que Jesus iria capacitá-los para fazer tal coisa. Vamos andar aqui agora com os nossos exemplos. Falamos do método de Jesus, então vamos usá-lo como nosso exemplo. Jesus lançou mão de inúmeras parábolas para comunicar a visão. Muito interessante que Jesus ele fala de uma forma entendível a certo nível, mas também complexa de outro. Então, todos os elementos apresentados nas parábolas de Jesus eram elementos da cultura, do conhecimento daquele povo, mas traziam consigo mensagens profundas. Então, não podemos dizer aí de forma alguma que ao lançar mão das parábolas, Jesus diminuiu a mensagem, mas trouxe simplicidade que produziu maior concretude ao que ele falava. Os que tinham desejo verdadeiro de conhecer e saber, tinham mais concretude, quando Jesus relacionava algo do reino com aspectos práticos da vida daqueles homens. O líder que procura comunicar a visão de forma eficiente, está entre aspas aí, porque isso foi tirado de forma integral da lição, sabe que seus ouvintes irão escutá-lo. Quanto mais simples e concreta a visão, tanto mais bem compreendida e interiorizada. Então fica essa recomendação. A parábola de Jesus trouxe simplicidade, concretude. Às vezes eu me sinto assim, eu acho que é um desafio para todos nós. Quando vamos compartilhar uma visão, nós estamos num campo muito inconcreto, é difícil mensurar ou ver ou ter uma imagem daquilo que está sendo apresentado. Então, por isso é tão importante a concretude, por isso é tão importante a simplicidade, para que as pessoas possam abraçar, elas vão compreender melhor, elas vão interiorizar aquilo de uma forma melhor. Vamos usar outro exemplo aqui, o exemplo dos profetas. Ninguém melhor que os profetas bíblicos para nos ensinar como comunicar a visão. O texto aí, Miqueias capítulo 4, versículo 1 a 5. Por que ninguém melhor do que eles? Porque eles, a missão dos profetas era comunicar uma visão, era comunicar aquilo que Deus havia colocado no coração deles. Então, algumas marcas eles tinham, todos eles, esse anúncio implacável da visão, uma visão não anunciada implacavelmente desaparecerá. Eram homens corajosos, homens implacáveis no anúncio daquilo que Deus havia dado a eles para anunciar. Também um anúncio coerente, havia uma coerência naquilo que eles falavam. Tanto coerência entre a vida deles própria e aquilo que falavam, como coerência também no tempo em que profetizaram. A profecia,
havia ali uma coerência na sua própria fala. Anúncio também, o anúncio era entusiasmante, havia entusiasmo nesse anúncio, havia força nesse anúncio. Então fica essa recomendação para a gente, né? Um desafio para todos nós, para que a gente, ao falar, que haja entusiasmo, que haja força, que haja garra naquilo que nós comunicamos. E agora nós vamos usar o exemplo do nosso próprio Deus, que também se apresenta como um excelente, o maior, o melhor de todos os comunicadores de visão. Em Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 10, vemos uma comunicação da visão que foi resultado do ver, escutar e saber de Deus, do saber de Deus acerca do seu povo. Está lá no versículo de número 7. Deus viu, Deus escutou, Deus sabia acerca do povo, por isso estava chamando Moisés para ser o libertador daquele povo. Então, muito importante aqui esse exemplo. Se nós pegarmos todos esses exemplos aqui, a gente tira grandes lições de como comunicar a visão. A comunicação da visão está para além de uma boa oratória. Preste bem atenção nisso. Tem relação com o conhecimento acerca dos liderados, para então ter uma comunicação em termos compreensíveis. É importante que aquele para quem você dirige a comunicação da visão, você conheça essa pessoa, esse grupo, porque às vezes vamos falar e aquilo não vai alcançar o coração por não ser entendível aos ouvidos daquele que recebe. Um líder, então, requer um ouvido atento. O autor da parte da lição aqui da Bíblia do Executivo, ele vai falar sobre isso. O líder precisa ter esse ouvido atento, essa capacidade de ouvir para então poder apresentar sua visão. Lembrando aqui do que aconteceu lá em Êxodo 3, de 1 a 10. Deus viu, Deus escutou, então Deus sabia acerca do seu povo, por isso apresentou uma visão tão objetiva ali, tão funcional e tão libertadora. Agora eu vou falar aqui, como sempre falamos, dos textos complementares, alguns destaques, não peguei todos, mas os que eu considerei mais relevantes aqui para a nossa apreciação. Algumas lições importantes eu encontrei lá. É importante consolidar a visão por escrito, aí Êxodo 24, do versículo 1 ao 11. Importante comunicar e motivar. É sempre importante esse processo, não é só entregar para a pessoa a visão, mas a motivação também precisa estar ali presente. 1 Reis, capítulo 5, versículo 1 ao 18. Comunicação deve ser com sabedoria. Provérbios, capítulo 26, versículo de número 6. Precisa haver uma sabedoria, vai falar lá que confiar uma mensagem ao tolo é fracasso certo. Então precisa haver sabedoria ao comunicar. A comunicação que transmite um futuro melhor, também é uma coisa muito importante. Essa comunicação precisa transmitir um futuro melhor, precisa apresentar perspectiva. Visão precisa de procedimentos práticos que irão transformá-la em realidade. Então não adianta também só o campo do discurso, da fala, precisa haver procedimentos práticos ali para orientar aquela pessoa que quer colocar aquilo em prática em sua vida. Perspectiva divina oferece esperança em tempos de escuridão. Precisa haver essa perspectiva divina, esse olhar divino, para que haja ali essa condição, para que consiga, aquele que está ali recebendo aquela instrução, consiga ter o seu coração cheio de esperança na escuridão. Vamos lá, o penúltimo slide aqui. As mudanças ocorridas podem fortalecer liderados dentro da visão. E, por fim, o líder precisa ser capaz de dar respostas acerca da visão. Tá bom? São apreciações aqui, são alguns textos de destaque que eu trago para você, para somar aí a todo o conhecimento que nós apresentamos aqui nessa aula. Peço a você que você anote, organize aí da melhor maneira. Talvez alguns pontos chamaram mais atenção. Quando eu trago aqui os exemplos de Jesus, profetas, Deus, o método de Jesus também, o método de liderança, de comunicação de Jesus, tudo isso são importantes construtos, entendimentos que nós precisamos aplicar àquilo que nós fazemos. Se estamos na proposta de comunicar alguma visão, precisamos fazer então da melhor maneira possível, tá bom? Mais uma vez para você aí, nosso livro, não o livro base, a Bíblia, nós usamos a Bíblia, que tem comentários
acerca de liderança, lições acerca da liderança. Gosto muito dessa Bíblia e eu acredito que ela vai contribuir grandemente aí para a nossa formação. Então, ficamos por aqui. Um abraço e até a nossa próxima aula.